Deus abençoe vocês. Eu vou entrar já falando sobre esse assunto, porque falar sobre isso é um assunto bem delicado, que muitas vezes só de eu lembrar já mexe com o meu emocional. Mas hoje faz um ano que meu pai morreu, né? E eu e meu pai, a gente era muito ligado, assim. Tipo, a gente era muito brincalhão com o outro, e principalmente ele era um cara que brincava muito. Então sinto muita saudade disso. Mas eu vim aqui hoje compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram antes dele morrer e que eu acho que pode ser importante para a vida de vocês, né? Na parte espiritual. Às vezes a gente vive uma vida como se o mundo espiritual não vivesse. E eu, como pastor, fui chamado para apresentar esse mundo espiritual para as pessoas, para apresentar essa novidade de vida, que não é apenas a gente frequentar uma igreja, frequentar um lugar, que a gente se torna espirituais, ou que a gente, eu só acredito em Jesus, isso me faz um cristão. Mas o que Jesus veio apresentar para cada um de nós e o que ele veio nos mostrar é o seguinte: o reino de Deus é chegado. O que ele estava falando sobre o reino de Deus? Ele estava falando sobre um mundo espiritual acessível para cada um de nós, que muitas vezes a gente vive como se esse mundo espiritual não existisse. E o mais próximo que a gente chega desse mundo espiritual é quando alguém morre. Principalmente quando alguém que a gente ama morre. Porque se a gente liga a TV, todos os dias a gente vai ver e vai ouvir falar sobre pessoas que morrem em acidentes e fulano morreu. Mas quando isso é dentro da nossa família ou quando acontece conosco, isso mexe com as nossas estruturas. E fica talvez meio difícil da gente apresentar esse reino de Deus para as pessoas quando apenas palavras são motivadoras, né? Por mais que o evangelho é transformador de vida e de caráter. E eu quero compartilhar algo que, quando meu pai morreu, eu não compartilhei. Eu até pensei em fazer um vídeo contando sobre isso, mas não compartilhei. Quando a pandemia começou, passado algum tempo, uns 3 meses mais ou menos, para quem não sabe, meu pai morava em Hortolândia, não morava aqui em Guaiçara. E ele veio pra cá e pediu assim, eu quero conversar com você. Aí chamou eu, a minha esposa e meus 2 filhos e falou, preciso falar com vocês, eu quero que eles estejam em casa. E a gente sentou lá na cozinha, lá no fundo, na mesa. E ele veio, aquele jeitão dele assim, falou, tenho algo pra falar com você que é algo sério. E colocou R$ 3.000 em cima da mesa e falou assim pra mim, essa pandemia não é brincadeira. Nós estamos falando de algo muito sério e algo que traz uma certa dor que está sendo... não tem o que a gente fazer. Por quê? Porque se eu estiver lá em Hortolândia e eu pegar essa doença, esse vírus e ficar doente e morrer, a única coisa que você vai encontrar é um saco preto. E se você pegar aqui, a única coisa que eu vou encontrar depois é um saco preto. E se isso acontecer, não tem o que eu fazer e nem o que você fazer. Então eu tô vindo aqui para despedir de você e já deixar isso falado. E tipo, ele falou isso olhando, né, nos nossos olhos, para mim, para minha esposa, para meus filhos. E eu até falei para ele assim, falei, nossa, né, para de... Por que você tá falando isso? Ele falou, não, por quê? Eu não tô falando isso por nada. Tô falando isso porque é algo muito sério. É algo muito sério e se acontecer não tem o que a gente fazer. E ele lidava com a morte de uma maneira assim muito diferente da maioria da família. Para vocês terem ideia, quando as pessoas morriam na nossa família, quem cuidava de tudo isso era ele, da família toda. Sempre colocavam para ele resolver. Na morte da minha avó foi assim, foi ele que resolveu tudo, do meu avô, e da maioria dos familiares era ele que corria atrás de tudo. Ele tinha essa facilidade de lidar com essa separação. E quando ele veio aqui em casa, ele não veio de uma maneira espiritual, sabe? Ele veio de uma maneira natural, olhando pro cenário e falando, cara, se acontecer, filho, não tem o que fazer, cara. Eu vou vir aqui pra fazer o quê? Eu não vou conseguir gritar lá no hospital pra te ver, pra te socorrer. E se acontecer comigo, não tem o que você fazer. Isso foi no comecinho, né, de 2019, ali que foi isso, começou a pandemia, para 2021. Passou-se um ano e ninguém morreu, graças a Deus. E ele veio para cá ficar um tempo aqui.
E foi um tempo que ele ficou indo nos lugares e ver as pessoas e conversar com as pessoas, como se fosse. Eu só fiquei sabendo disso depois que ele morreu. Como se fosse uma despedida. E ele passou 2 meses aqui, inclusive passou 2 meses na casa da minha mãe. Minha mãe relata que nesses 2 meses que ele ficou na casa da minha mãe, pra quem não sabe, meu pai era casado. E a ex-esposa dele, né, a ex-mulher dele, era bem ciumenta. Então ele não podia muito ter um relacionamento muito perto com a gente, porque ela era bem ciumenta. Então ele evitava para não criar problema com a mulher dele, isso eu entendo, né? E ele acabou se separando da ex-esposa dele. E nesse processo que ele separou, ele ficou na casa da minha mãe. A gente até zoou, hein? Depois de 20 anos separado, aí minha mãe falou, misericórdia. Tipo, eles ficaram como amigos lá, né? E minha mãe fala que nesse processo que eles ficaram lá, ela fazia os negócios que ele gostava de comer e ele com as coisas aqui. E eles conversaram muito. E ele pediu perdão de coisas, tipo, de 20 anos atrás, que ele nunca tinha feito. Tipo, que pra ela, que ela nem lembrava mais sobre isso. Mas ele pediu esse perdão pra ela. E meu pai sempre foi um cara muito desligado em questão de datas de aniversário, assim, sabe? Não é um cara, tipo, de ficar dando presente. Sabe aquele vô de ficar dando presente ou de gastar dinheiro? Ele nunca foi esse cara. E de uns 2, 3 anos pra trás, a Valentina tá chamando ali, amor. De 2, 3 anos pra trás, ele tinha meio que tava dando uns presentes assim meio estranhos, sabe? De valor alto pros meus filhos e pra mim. Então, tipo, sabe algumas coisas bem diferentes? Vai lá falar pra ela não gritar, porque eu não tô ao vivo aqui, por favor. E tipo assim, algumas coisas diferentes vinham acontecendo, sabe? E eu começo a fazer uma análise, por exemplo, do Lilico, que foi um cara muito próximo de mim, que também fazia algumas coisas diferentes antes de morrer. Então, nesse processo desse 1 ano, ninguém morreu, e ele veio passar esses 2 meses aqui, ele ficou aqui, na casa da minha mãe, e nesse processo, ele foi um dia no culto, e lá no culto, eu até brinquei, falei, ei pessoal, meu pai veio pra cá no passado, deixou 3.000 reais pra mim aí, porque tava com medo de morrer do Covid, e tá aí, mais vivo do que não sei o que. Só que ele já até pegou o dinheiro de volta, né? Porque durante o processo, no final do ano, ele falou, você já usou dinheiro lá? Eu falei, não. Então, compra uma cela lá pra mim e tal, beleza. E passado um pouquinho de tempo, ele ficou aqui esses 2 meses. Minha mãe chegou uma hora e falou assim pra ele, vou te dar o desquite de novo, já tá na hora de você voltar pra sua casa, né, zoando ele. Chega, não aguento mais você aqui não, com essa cachorra soltando pelo pra tudo quanto é lado na minha casa. E tipo, e nessa época ele tinha comprado o Valentine, ele tinha comprado uma moto, ele tinha a moto, tinha mandado fazer a carretinha, e aí ele foi embora, mandou pôr um engate no meu carro, e a gente colocou a carretinha no meu carro, e tipo, foi levar as coisas dele pra lá, um monte de coisa. Tipo, vivemos assim, muitas coisas próximas nesse tempo. E nesse processo ele falou assim, eu vou embora, justamente porque o Covid estava chegando naquela segunda fase do pico de morrer muita gente da segunda cepa. E eu vou embora pra ficar sozinho, pra não ter perigo de pegar isso aí. E ele foi embora, voltou pra lá pra ficar sozinho, morava sozinho. E nesse pequeno processo que ele foi embora, ele pegou a Covid. E meu pai tinha as amígdalas operadas, então raramente ele tinha problemas de dor de garganta. E nesse processo de problemas de dor de garganta, ele falou que, tipo, na sexta-feira, tipo, numa quinta-feira ele sentiu o nariz dele escorrer, ele meio que ficou pensando, caramba, ele meio que sabia, sabe? E na segunda-feira ele tava ruim, e foi quando ele me avisou. Falou, cara, acho que eu peguei o Covid. Eu falei, meu Deus. E eu fui lá na UPA, e os caras me deu de pirona, mandou voltar pra casa. Eu falei, não, você tá louco, vamos arrumar os remédios que você precisa. E eu arrumei os remédios do tratamento precoce, que é todos aqueles que a gente sabia que eram um desespero para as pessoas poderem simplesmente tomar pra melhorar. E ele ficou uma semana. E quando foi na quinta-feira, ele teve uma primeira crise, que foi a crise de falta de ar, foi pra essa UPA, e lá medicaram ele tudo, ele voltou pra casa e no dia seguinte ele ficou muito bem, provavelmente tomou aqueles remédios que abriu os broncos, então ele ficou muito bem.
E na sexta-feira para o sábado, ele teve a crise de descompensar 74 de saturação. Foi quando, dessa vez, ele já não foi nem de carro para UPA, ele foi de ambulância de madrugada, porque nós tínhamos um amigo próximo, que é o Antônio, e esse amigo estava cuidando dele, levando algumas coisas, meus primos levando coisas para ele até o portão. E nessa semana que ele ficou doente, a gente se falava 3, 4, 5 vezes por dia. A gente falava acerca das coisas e eu fazia vídeo chamado, porque eu tava bem preocupado e bem desesperado, porque já tínhamos perdido a Lígia, já tínhamos perdido um parente nosso, algumas pessoas próximas morrendo. E ele fica frio, ele falava, fica frio, filho, vai dar tudo certo. Tá tudo bem, fiote, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E no último dia, que foi da sexta pro sábado, ele me mandou umas fotos já, tipo, tomando soro, já naquela máscara, e um áudio pra mim, falando, ó, vai dar tudo certo, eu tô melhor, e tipo, falando muito fraco já, muito fraco. E depois disso não chegava mais mensagem no WhatsApp, porque ele já tinha sido internado. E nesse processo de internação, a última vez que eu vi ele foi o dia que a enfermeira fez uma videochamada. E nessa videochamada ele já tava na maca, ainda na máscara. E eu, e aí, como é que você tá? E ele fez assim e mostrou pra mim que ele tava de fralda. E tipo, meu pai, por ser um cara muito... Tipo, muito... como eu vou te dizer, uma pessoa muito... Tipo assim, ele quis dizer assim, cara, que porcaria, né? Eu tô de fralda aqui. E no sábado pro domingo ele foi entubado. Só que como meu pai era um cara que, tipo, não bebia, não fumava, não comia carne vermelha, fazia 13 km de caminhada, não tinha problema de saúde, não tinha comorbidade, não tinha nada. Ele foi melhorando dia após dia, dia após dia. Todos os dias ele tinha uma pequena melhora. Todos os dias ele tinha uma pequena melhora. Todo dia ele tinha uma pequena melhora. Até que no 7º dia entubado, o médico falou pra mim, cara, seu pai tá ótimo. Os níveis dele são excelentes e a gente vai estubar ele. Não estubou no 7º dia, no 8º estubou. Ele ficou bem o dia inteiro e no 9º dia ele descompensou de novo. E aí ele descompensando, os enfermeiros falaram pra mim que ele pediu pra entubar novamente. E entubou e no 10º dia o coração dele parou. Deus levou ele pra casa. Só que o que eu quero compartilhar com vocês é que nesse processo... desses dias que ele ficou entubado, né? E é uma dor muito grande. Quem passou por isso sabe. Para quem tem alguém que tá na situação é muito dolorido, muito difícil. E nesse processo, teve um dia que eu falei com Deus, falei, Senhor, se o Senhor for levar meu pai embora, eu gostaria muito que o Senhor me falasse para mim ter certeza, para mim estar preparado. Porque no dia 14 é aniversário da Valentine e tava combinado dele vir embora. Tava combinado dele vir pra cá. E na semana que ele tava entubado, um dia a Vanessa deitou pra dormir e eu tava muito angustiado. E eu falei pra Deus assim, e é isso que eu vou compartilhar, que eu não compartilhei ainda com ninguém, não tinha compartilhado publicamente com ninguém. Eu falei, fala comigo, Deus, fala comigo de uma maneira que eu entenda nitidamente, que eu não preciso ficar interpretando, sabe? E eu fiquei deitado olhando assim, eu pensei, eu vou colocar um filme aqui, e nesse filme eu gostaria que o Senhor falasse comigo nitidamente. E eu coloquei Deus no Netflix. Quando você coloca o título Deus, aparece um monte de filmes lá. Um monte de filmes. Foi no Netflix ou foi no YouTube, eu não me lembro. Só sei que foi uma coisa muito louca, muito aleatória. E eu coloquei um filme de Deus. E eu não me lembro se o nome do filme é Abortando Deus, se não me engano. Eu vou compartilhar depois aqui no comentário para você que queira depois assistir. E eu comecei a assistir esse filme, e a história desse filme é a seguinte, é um cara que era casado e um dos filhos dele teve câncer e morreu, e depois disso o cara virou a cabeça e virou um dos maiores palestrantes do mundo pra tipo, combater Deus. Tanto que o nome da palestra dele era Abortando Deus. Só que a mulher dele, ele tinha outros filhos, né? A mulher dele não deixou de seguir a fé.
E eu comecei a assistir aquele filme pensando assim, caramba, Deus vai me mostrar que o cara vai morrer e que não vai, e até aí beleza. E nesse meio tempo do filme, o cara fazendo muitas palestras, ficou muito famoso e tal, ele teve um acidente de carro, e nesse acidente de carro ele ficou em coma, e nesse acidente ele encontra o filho dele. Enquanto ele estava de coma, ele encontra o filho dele, e ele fica tão feliz de encontrar o filho dele e ver que o filho dele estava bem, que ele queria ficar lá com esse filho. E ele então simplesmente fala pro filho dele, não, quero ficar aqui. O filho dele, não, pai, você ainda não terminou a tua missão ainda, você precisa voltar. E quando ele volta, tipo assim, sabendo que ele teve um encontro com Deus, sabe? Sabendo que ele teve algo com o Senhor. E aí ele fala pra esposa dele, olha, eu preciso muito entender coisas que eu não entendi ainda, e agora eu faço palestras falando para as pessoas abortar Deus, e eu sei que Deus existe. Porque eu vi nosso filho e tal. Aí a mulher dele fala assim pra ele, então vai lá e conversa com o meu pastor. Conversa com o meu pastor, porque ele vai te tirar as suas dúvidas. E o cara que faz o papel do filme era, tipo, muito parecido com meu pai. O estilo, o cabelinho e tal, muito parecido. Já ali, eu já falei assim, nossa, né, há uma semelhança, né? Mas até aí, beleza. E ele então vai procurar esse pastor. E quando ele chega lá pra conversar com esse pastor, o nome do pastor era Vini. Nossa, a hora que ele falou, você é o pastor Vini? E o cara, sim, sou o pastor Vini. Aquilo, tipo, foi que nem uma flecha no meu coração. E eu entendi Deus falando comigo, tipo, sem nenhum tipo de interpretação. Era simplesmente isso. O nome do pastor, qual é a chance do nome do pastor de um filme americano ser Vini? É zero. E aí ele conversou, batizou, né, tipo, ali, e começou a seguir a vida com Jesus. E o final do filme era a mulher dele tendo um câncer e morrendo nos braços dele. Esse era o final do filme. Então, literalmente, eu entendi que Deus ia levar meu pai. Só que a mensagem que Deus deixou pra mim foi a seguinte: essa mulher, quando estava perto de morrer, os filhos dela chegaram para falar para ela, falar, mãe, a senhora vai embora, vai morrer. E tipo, eu não estou preparado para isso. E a mensagem que ela deixa para os filhos é tipo, filho, não se preocupe, eu não vou morrer, eu só vou estar no quarto ao lado. E tipo, Deus falou isso para mim, filho, o tempo dele deu. E ele só tá no quarto ao lado, porque você sabe pra onde você vai, você sabe pra onde eu tô levando ele. Eu sei que por mais que você não entenda os meus caminhos, a pergunta que eu quero te fazer é por que você quer que seu pai fique aqui? E eu, óbvio, falei, porque eu amo ele, eu quero estar com ele. Ele falou, mas tem vezes que você passa uma semana sem falar com ele, vocês dois se falam uma vez por semana, às vezes até mais. Mas essa não é a questão. O que é que você prega para as pessoas? O que significa Maranata, a hora vem? Você não emprega que a caminhada cristã é para que um dia nós possamos voltar para casa e morar aqui comigo? Eu falei, sim, eu estou trazendo seu pai de volta para casa. Eu falei, mas eu não estou preparado. Ninguém está preparado para essa separação. E principalmente que meu pai é novo, 58 anos. Minha avó viveu até 80. Meu avô até 80. Todo mundo viveu até 80. E o senhor vai tirar ele de mim com 58. Eu tenho mais 20 anos para viver com ele. Ele falou, mas os meus planos não são os seus planos. E seu pai cumpriu a missão dele. Você está criado. E aí meu pai, então, faleceu no dia 11, que é como se fosse o dia de hoje. Foi muito difícil. Logo na sequência, a Vanessa pegou Covid. Nossa, foi um turbilhão de informações. A gente me deu até uma síndrome do pânico, porque eu imaginei eu morrendo, a Vanessa morrendo e deixando meus filhos aqui sozinho. Foi um momento muito difícil, assim. Mas eu aprendi algo nisso, que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. E às vezes, logo, acho que uns 3 ou 4 dias depois que meu pai faleceu, eu recebi um vídeo dessa ex-mulher dele que ela tinha lá guardado, que ele tinha feito há 1 ou 2 anos atrás pra mim, que eu acabei não vendo esse vídeo por algum motivo, que foi um dia do pastor, e o pessoal lá da igreja pediu pra cada um fazer um vidinho de 1 minuto, e ele fez um vídeo. E nesse vídeo, ele falava assim, que eu não sei se vocês já viram, depois eu vou postar novamente aí pra você poder ver. Ele falando assim, meu filho, o que eu desejo pra você é que você tenha compromisso vital em conduzir as ovelhas ao aprisco seguro do Senhor, do nosso Senhor amado Jesus Cristo. Eu tenho muito orgulho de você por esse caminho
que você escolheu. E que você faça isso com todo o zelo da sua vida e com todo o amor. Então, o que eu venho dizer no dia de hoje para vocês, nesse momento, assim, hoje faz um ano que ele se foi, e parece que faz um segundo, e parece que em qualquer momento ele pode me chamar no WhatsApp e mandar mensagem, é que você tem os seus olhos fixos no único que pode te levar para um lugar de descanso, de consolo, porque vai passar 20 anos e eu vou sentir essa saudade dele, desse amor, mas eu sei onde ele tá e eu sei para onde eu vou, eu sei o que me aguarda. E muitas vezes a gente vive sem poder se apropriar e se apossar dessa única certeza, dessa única garantia que pode tirar todo esse sofrimento, esse choro que eu tô sentindo hoje de saudade dele, que é nosso amado Jesus, sabe? Porque desde o primeiro dia que ele pegou o Covid até o dia que ele falou as últimas palavras para mim, ele falava assim: fica em paz, vai dar tudo certo. E deu tudo certo, porque eu sei aonde ele está. E depois que ele morreu, eu ia visitando os lugares e as pessoas falavam: cara, seu pai passou aqui, teve uma conversa incrível com nós. A sensação que eu tive é que seu pai estava se despedindo e ele fez um concerto muito grande com muita coisa que eu senti que ele necessitava. E a única coisa que a gente não sabe é nem o dia nem a hora que o Senhor vai voltar para nos chamar e falar: vem filho, chegou o seu tempo, vamos voltar para casa. E muitas vezes pode não dar tempo da gente ter esse arrependimento e ter esse momento, sabe, de perdão e de renúncia. E eu acho que nós precisamos, é tempo de despertar, é tempo de buscar, é tempo de entregar a nossa vida na mão daquele que é o único que pode realmente nos levar para um lugar de segurança, de calmaria, de paz, e de que toda lágrima como essa aqui que eu estou ser enxugada, porque eu sei que quando eu chegar diante dele, a primeira coisa que ele vai fazer é pôr a mão aqui, ó, e enxugar as lágrimas, porque ele prometeu que lá não terá mais lágrimas nem tristeza. E eu quero profetizar sobre a sua vida isso, que você possa olhar para aquele que é o único que pode trazer o consolo de um caminho eterno, de amor, de alegria e de abraço e de descanso da nossa alma, porque esse é um mundo muito difícil, é um mundo muito difícil, onde a própria Bíblia diz que jaz do maligno. E eu quero clamar pela sua vida, sabe? Pela sua vida, para que você possa ter um encontro com aquele que morreu para nos dar essa certeza de que um dia estaremos todos juntos no Senhor. E o Senhor tem falado muito sobre a santidade, sobre essa busca, sobre renúncia, sobre intimidade com Ele, e Ele está disponível para ter essa intimidade com você. E eu quero abra tua mente e teu coração para um despertar novo de Deus na sua vida, sabe? Tô compartilhando isso com vocês, eu não tinha compartilhado ainda, mas eu vivi coisas, até no momento mais difícil da minha vida, eu vivi momentos especiais e espirituais. E eu vi Deus cuidando de mim nesses detalhes. E que cada um de vocês possa ter esse momento com o Senhor, sem precisar ninguém morrer, sabe? Porque Ele está disponível para a vida com abundância, para a vida eterna, para transformação de caráter, de coração, para transformação da sua alma, para transformação de uma vida conectada no céu, onde todas as outras coisas são apenas restante e Ele seja a prioridade. Porque eu sei que quando a gente cuida das coisas do alto, quando a gente cuida do reino de Deus, quando a gente cuida de um relacionamento, das coisas do céu, talvez você que esteja me assistindo fala: cara, mas eu não sei minimamente como fazer isso. De verdade, ninguém sabe. Mas é de uma busca que Ele vai derramar a sabedoria para você lidar com isso. Todo o restante vai ser apenas restante. Porque uma coisa é fato: do pó viemos, ao pó tornaremos. Viemos sem nada e vamos voltar sem nada. Mas a única coisa que nós vamos levar dessa vida era o que meu pai falava para mim. Meu pai sempre me disse assim: filho, a única coisa que a gente vai levar é a vida que a gente leva. Se você não levar uma vida boa, você não vai levar nada, porque o resto, tudo fica. E eu quero compartilhar com vocês algo aqui, ó. Que um dia, sabe o que a gente vai ser? Isso aqui. A gente vai ser apenas retratos. Retratos
na estante. Retratos na estante. Nós seremos isso. Apenas retratos. Hoje, o retrato do meu pai está aqui. Mas vai passar alguns anos que não vai ser mais o dele que vai estar aqui, vai ser o meu. Os meus filhos vão olhar aqui e falar, ah, meu pai. E depois os filhos, e depois de um tempo, esses retratos não vão estar mais aqui. Mas o legado que a gente pode deixar para as pessoas é de uma vida com o Senhor, de transformação, e que leve as pessoas para perto de Deus, que leve as pessoas num íntimo com o Senhor, para fazer um legado de falar assim, meu pai, meu avô, meu bisavô deixou algo que ninguém pode tomar de mim, que é relacionamento lá no céu. Me levou a uma conexão no céu que eu não conhecia. E é isso que eu deixo para vocês hoje, no dia que faz um ano que meu pai se foi e que a saudade rasga aqui dentro. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Abra o teu coração, entregue sua vida a Ele enquanto há tempo, porque Maranata, a hora vem. A hora está perto, Ele está voltando. E talvez Ele está voltando não é rasgando o céu, como Ele virá para buscar a sua igreja, é porque vai chegar a sua hora, vai chegar o seu dia, assim como de todo mundo. É a única certeza que nós temos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Fique com Deus, viu?